igreja que agrada ao Senhor, ele precisa estar sendo doutrinada a cada dia. Mas a igreja que agrada ao Senhor, ele prega uma coisa como prioridade. Por exemplo, o arrependimento. A igreja não a prega para agradar pessoas. A igreja que agrada a Deus não prega para a igreja ficar cheia de pessoas, só para ficar cheia. A igreja que agrada ao Senhor prega para que as pessoas se arrependam, porque essa é a mensagem do Evangelho. João Batista, quando chegou pregando no deserto, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Arrependei-vos e abandone os vossos pecados, porque depois de mim vem aquele que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Ele é mais poderoso do que eu vos batizo com água para o arrependimento. Então, a primeira mensagem, arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Esse eu não sou digno de desatar a sua sandália, porque ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é ele, quando vier, ele vai se revelar mais poderoso do que eu, né? Então a igreja deve pregar o arrependimento e instruir a igreja a receber o Espírito Santo para viver em comunhão. Sem o Espírito Santo você não vai viver em comunhão, porque a Bíblia diz, Jesus fala que o Espírito é que vai guiar os discípulos na verdade. Sem o Espírito você vai estar na mentira. Sem o Espírito você vai viver no engano. Mas com o Espírito se cumpre o que Jesus disse: esse Espírito da verdade que virá da parte do meu Pai, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Então significa abandonar nossos pecados. Uma igreja que agrada a Deus prega o arrependimento, que significa abandonar os nossos pecados, abandonar nossa rebelião contra Deus e aceitar Jesus como nosso Salvador. O arrependimento faz parte do que significa crer no Senhor Jesus e você será salvo, né? Crer no Senhor Jesus quer dizer que se arrependeu. Quem creu se arrependeu. Quem não creu não tem como se arrepender, porque não está crendo que Jesus veio para perdoar. Então quem crê, ele se arrepende. Então, amados, quem serve a Deus tem que passar pelo processo do arrependimento. Faz parte do arrependimento, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Atos 16:2 diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O quanto pecamos diário? Quantos pecamos? O Espírito Santo nos convence desse pecado. Você pode não ser perfeito, mas o Espírito Santo, ele te convence que você está errado. Você abandona o pecado, pedir perdão, abandona, deixa o pecado. Aí Deus responde a nossa oração e restaura a comunhão com Ele, né? Por isso que tem pessoas que se afastam, mas depois volta, porque sincero com o Senhor, para fazer a obra de Deus, né? Nos arrependemos e pedimos o perdão. Então Deus, ele é poderoso, misericordioso. Deus responde a nossa oração e restaura a comunhão com Ele. Tiago 5,16 foi quando ele disse assim para o seu discípulo: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, porque eu vou para o meu Pai, mas eu envio o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. No capítulo 17, versículo 17, o Senhor Jesus falando diz assim: santifica-os, falando dos futuros discípulos que somos nós, santifica-os na palavra, porque a tua palavra é verdade. Então nós somos santificados na palavra, nós somos santificados na verdade. Podemos entender dessa maneira? Se nós entendermos que a palavra de Deus é verdade, então nós temos o quê? Uma boa comunhão com a igreja, ou seja, uma forma adequada de servir ao Senhor, né? Então em Colossenses ele já começa a explicar mais, aqui no texto que nós lemos, do 3 e versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém?
Essa palavra aqui, irmão, nos leva a entender o que Deus quer da minha vida e da tua vida para com a nossa caminhada cristã. Primeiro ele está dizendo: revesti-vos como eleito de Deus, né? Santos e amados. Santos e amados. Quer dizer, nós temos que nos revestir como eleito de Deus, ou seja, se comportar, nos comportar sempre como aquele que foi eleito de Deus, escolhido de Deus para cumprir missão. Uma vez que você é escolhido, é porque você foi chamado, você conseguiu chamar a atenção de alguém para você ser escolhido. No caso da igreja, você chamou a atenção de Deus para Ele te escolher. E aí você vai dar valor ao que Deus fez comigo e com você. Ele te escolheu para uma obra, e agora Ele te dá instrução, e agora Ele te dá mandamento. E quando você atenta para o mandamento, você, aleluia, só vai crescer. Só vai crescer. Mas como crescer? Com a misericórdia, benignidade. Quem é benigno? Aquele que faz coisas agradáveis, boas, né? Bondade, humildade, mansidão e longanimidade estão juntos, né? Essas palavras, elas se encaixam. Quando você é benigno, você é humilde. Quando você é humilde, você é manso. Quando você é manso, você é longânimo, né? Se encaixa. Então você tem que viver tudo isso e fazer essa palavra realmente valer na tua vida. E aí qual é o propósito? Qual é a determinação? Qual é as tuas atitudes? Depois que você está lendo esse versículo e entendeu tudo isso, aí você vai suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, né? Essa é uma forma de você, aleluia, toda a humildade para aquilo que Deus quer na tua vida. E aí depois que você diz que ama a Deus e cumpre tudo isso, aí você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque você vai amar o teu próximo antes de amar a Deus, de fazer tudo isso. Então você não vai amar o teu próximo, você vai fingir que está amando. Porque você vai conduzir aquela pessoa para um lugar que não tem nada a ver com Deus. Vai conduzir aquela pessoa, direcionar e aconselhar para o erro, para o pecado, para a iniquidade, para o laço do passarinheiro. Então primeiro você tem que se revestir de Deus, revestir-vos das armaduras de Deus, para que possa resistir o dia mau. Então a Bíblia está dizendo: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, com a entranha de misericórdia, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tem alguma queixa contra alguém, como Cristo nos perdoou, perdoa vós também. Aí sim, irmão, aí cumpre a mensagem, aí cumpre a palavra. E qual é a igreja que agrada a Deus? Nós temos aqui as 10 características da igreja que agrada a Deus. Aleluia. A visão de Deus para a igreja é como um grupo de crentes que juntos evangelizam. A visão de Deus para a igreja. Existimos para glorificar a Deus. Você e eu, nós existimos para glorificar a Deus. Então essa é um ponto importante para saber a igreja que agrada ao Senhor. Estamos aqui porque Ele nos deu a condição de estarmos aqui. Então toda a honra e glória seja dada para Ele. E estamos aqui para agradar a Deus. A Deus. E depois sim, vamos ajudar aquele que precisa, né? Para que ele também venha conhecer o mesmo Deus. E fazer discípulo de todos, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então nós existimos para glorificar a Deus e para fazer discípulo. Fazer discípulo, como que se consegue fazer discípulo? Fazer o que Jesus falou, Jesus fez: ensinar, doutrinar, instruir. E quando alguém é instruído, ele não erra mais, porque já sabe, não tem falta de conhecimento. Mas quando alguém não é instruído, ele vai o quê? Errar, vai transgredir, vai andar em desacordo da palavra. Então a igreja é uma unidade espiritual especial de Cristo, que resulta de responder ao Espírito Santo e obedecer à palavra, né? Então a igreja é a unidade especial de Cristo, e com isso nós buscamos responder ao Espírito Santo e obedecer à palavra. Quer dizer, o Espírito Santo está nos direcionando e a gente só faz o que o Espírito está mandando fazer. Então a doutrina da unidade e comunhão deve ser uma base para a sustentação da igreja. Então sem doutrina não tem a unidade. Todo mundo vai pensar algo diferente, não vai ter acordo, vai ter dissensão,
vai ter discórdia, né? Mas a doutrina da unidade e comunhão pode ser uma base de sustentação para a igreja. Então a igreja, para ser sustentada, tem que ter instrução, tem que ter ensino, tem que ter doutrina, porque doutrina é uma palavra que significa ensino. Quando meu pai, seu pai, viu você logo nos primeiros dias de vida, 1 mês, 2 meses, os humildes no que é certo e ensina-lhe o seu caminho. Então Deus está sempre pronto para ajudar a cada um de nós naquilo que nós precisamos. O Espírito Santo está guiando a mim, está guiando a você. A cada dia mais Ele está nos guiando, porque Ele tem um compromisso. Ele tem compromisso com a sua palavra. E quando você crê nela, Ele também tem um compromisso com você. Quando você é dizimista, Deus começa a ser sócio com você naquilo que você tem. O inimigo não pode te tocar. Quando você reparte com o pobre também, Deus também se agrada e Ele vai te recompensar aquilo, porque você está cumprindo um princípio da palavra do Senhor. Então a igreja que agrada ao Senhor, ela é também santa. Santa. Ah, não, mas não tem ninguém santo. Tem, irmão, porque a santidade pertence àquele. A Bíblia diz que tem. A Bíblia diz que tem quem é santo. Apocalipse. Quem é santo santifica-se mais. Então aquele que erra, mas pede perdão, ele está buscando se santificar mais. Ele não está falando de perfeição, está falando de santo quando alguém é humilde, se arrepende e pratica as primeiras coisas. Então a Bíblia diz sobre quem é santo. Quem é santo, você pode ver quem é santo. É aquele que está lutando, está se esforçando, está buscando a palavra, está buscando o entendimento, está se esforçando para orar, está se esforçando para participar dos cultos, está se esforçando na caminhada cristã, ele está se esforçando. Então esse é santo, porque ele está se esforçando, ele está pedindo força ao Espírito Santo a cada dia para vencer o erro, para vencer o pecado, a iniquidade, a vaidade, o engano, a mentira, para vencer a influência do anticristo, né? E da falsa profecia que engana o povo. Como engana o povo? Não ensinando doutrina, ensino de Deus. Ensinando só se enriquecer materialmente, mas não ensina como se enriquecer espiritualmente. É uma doutrina do anticristo que confronta a santidade do Senhor, né? Então a igreja é santa. Então a igreja santa são vocês que estão se esforçando. São vocês que estão orando, buscando, se aperfeiçoando. Quem é santo santifica mais. Quem é sujo, suja-se mais. É aquele que não gosta, nem busca se esforçar para conseguir. Ele já determina, não dá, não vou, porque não dá. Tá entendendo? Já diz que não dá, já decreta logo o mal, né? Porque quando não dá hoje, amanhã vai dar. Quando não dá amanhã, depois vai dar. Mas decretar que não dá porque não dá, aí a Bíblia diz que quem é sujo, suja-se mais. Quer dizer, nunca vai dar. Amém, amados? Portanto, toda a Bíblia, porque por toda a Bíblia somos ordenados a ser separados e ser santos. Viu, irmãos? A ser santificado. No capítulo 17 de João fala assim: santifica-o na palavra. Jesus orou para que nós, futuros discípulos,